Eu me lembro que eu trabalhava na COSIPA, hoje é a Uzi Minas, e eu era técnico de tubulação. Eu fiscalizei a tubulação todinha ali do Alto Forno 2 e a gente tinha um canteiro, o escritório, a gente ia lá, a gente ia bater papo no canteiro, resolver algumas coisas, e tinha ali uns 2 crentes. E eles só falavam de Jesus. Eu ficava com raiva. Eu já chegava assim, já falando palavrão, já falando de certas coisas que eu não devia falar e tal. E os caras, santo, querido, aquilo é santo, eu nunca vou esquecer. Um deles era o Samuel. Ele mora em São Vicente, não sei se ainda mora. E eu chegava já falando. Ele falou assim: olha, eu vou falar de Jesus para você. Eu tenho que falar de Jesus para você. Falei, qualquer hora eu vou sentar aqui para ouvir. Mas não chegou aquela qualquer hora. Porque no outro dia, quando eu saí da minha casa, que eu entrei na Kombi, que eu ia em direção da COSIPA, nós estávamos em 11 pessoas, e eu estava naquela Kombi sentado na frente, tinha outro no meio, e o motorista era um português, grosso toda a vida, e ele é aqueles, cara de chapéu, de capa, saia da frente, cara que pega no volante assim, não confie. E o português pegava no volante assim, e ele dirigindo. E foi um dia marcante em toda a história, conhecido como o dia da neblina. Eu morava ali do lado do Campo dos Santos, na Vila Belmiro. A Kombi me pegava em casa, na porta de casa. E nós estávamos em 11 pessoas, e a Kombi foi indo. Quando chegou na Via Anchieta, aquela neblina, mas era aquela neblina 28 de junho de 1977, e aquela neblina era uma neblina em rolo, e aquela neblina parece que ia aumentando, e o português dirigindo assim, e aqueles ônibus que iam em direção da COSIPA, era muito os ônibus que iam em direção da COSIPA, e o português dirigindo todo torto, sabe aquele cara que senta na bicicleta, e era a mesma coisa do português dirigindo. E ele ali dirigindo, e eu falei assim: português, vai para o acostamento. E ele estava tentando, uma medida que ele ia para o acostamento, o ônibus, à medida que ele ia tentar, o ônibus. Daí quando eu olho assim, querido, que eu olho para frente assim, eu vi uma luz meio embaçada, e aquela luz foi aumentando, eu vi que ia bater num carro da frente. Quando eu vi, eu firmei meus 2 pés assim, segurei com as 2 mãos assim, eu segurei na Kombi. Quando eu segurei, querido, era um ônibus que estava na frente. A Kombi que eu veio, ela entrou no ônibus com tudo, e veio outro ônibus atrás em alta velocidade, entrou na Kombi e fez um pastel da Kombi, e começou a pegar fogo. Eu era cabeludo, eu estava com a roupa de motoqueiro e estava com a camisa de seda por baixo. Camisa de seda começou a pegar fogo, a blusa toda, você sabe como é camisa de seda, e o fogo queimando o meu cabelo, queimando meu rosto, eu com as pernas presas, as mãos presas. Eu gritava: eu estou vivo, eu estou vivo. Eu olhei para aquele rapaz que estava ao meu lado, era um jovem, o fogo pegando, ele parecia, querido, uma tocha acesa, e o português, o volante entrou dentro dele todinho, ele morreu na hora. Para vocês terem uma ideia, morreram na Kombi que eu estava 8 pessoas, só sobraram 3, e dos 3 o melhorzinho foi eu, querido. Eu só sei que eu estava preso ali, eu gritava assim: eu estou vivo. É por isso que quando eu vejo alguém chorando, tem gente que fica chorando com a dorzinha de dente, ai, eu queimei ali. Eu olho assim, eu falo: miserável, não sabe nem o que é dor, Tem gente que chora por coisa pouca. E eu ali preso, o fogo pegando, e eu só dizia assim: eu estou vivo. E eu dava o número do telefone da minha casa: eu estou vivo. E de repente o povo chegou. O povo é que veio. Quando o povo veio com a alavanca tentando abrir a lataria do carro, outro veio com o extintor e jogou
aquela química do extintor tudo em cima de mim, assim, apagou o fogo. Irmãos, daí eles conseguiram me tirar. Quando eles me tiraram assim, veio uma ambulância contramão na Anchieta e parou a ambulância assim. Eu me lembro quando a porta da ambulância estava aberta assim, eu vi, era um médico japonês, um médico da Dersa. Eu falei para ele assim, as pessoas me pegando a carne saindo assim, tudo esfarelando, na carne queimada na mão das pessoas assim. O meu cabelo, querido, eu era cabeludo, queimou tudo, ficou só uns 2 fiozinhos de cabelo. Você está vendo isso aqui, querido? Isso é milagre de Deus, isso é glória de Deus. É isso que Deus faz quando Ele ama alguém, querido. Ele pega da morte do monturo e coloca entre os príncipes, querido. Ei, Deus tem projeto para a sua vida, Deus tem promessa para a sua vida. Aleluia, aleluia. Quando eles me tiraram, eu falei para o médico assim da Dersa, eu falei: doutor, me dê uma anestesia, por favor. Ele falou assim: nós não temos nenhum medicamento aqui. Me pegaram como um verme, sem maca, sem nada, grudaram em mim assim, me jogaram na traseira da ambulância, a ambulância contramão pela Anchieta, e foi até a Santa Casa. Chegou na Santa Casa, todos os médicos já tinham sido avisados. Foi o maior engavetamento do mundo. Foram quase 300 carros que se chocaram. E disse que daí estavam todos os médicos e enfermeiras lá embaixo da Santa Casa. Quando eu cheguei ali, eu estava consciente ainda, irmão. Tudo isso eu estava consciente, eu estava vendo tudo, eu estava vendo. Esse rosto aqui foi todo queimado, a sobrancelha foi toda queimada, o cabelo foi todo queimado. Mas Deus, querido, é tremendo. Deus, Ele é um Deus de milagres. É um Deus que, quando Deus chama, querido, Ele chama sem deixar dúvida. E Deus me chamou para fazer um estrago no inferno, e eu vou fazer em nome de Jesus. Aleluia. Só para vocês terem uma ideia, querido, me pegaram, me jogaram na maca. Quando eu cheguei, me jogaram ali na ambulância. Tinha uma maca na ambulância, uma maca ou uma cama na ambulância. Me jogaram ali como um verme. E eu só sei quando chegou na Santa Casa, todos os médicos e enfermeiras lá embaixo me pegaram, me colocaram em outra maca. Quando me colocaram na maca, e eles entraram no elevador e subiram comigo. Quando eu cheguei lá, querido, minha esposa estava apavorada, me procurando e não me achava. Meu pai, minha mãe, desesperado. Só ficaram sabendo que morreram muitas pessoas. Acharam, querido, acharam o meu sapato, acharam alguns pertences meus, mas ninguém me achava. Foram me conhecer na Santa Casa, porque eu fiquei como um homem, parecia um homem velho, gordo, acabado, todo enrugado. O fogo, ele queima, ele incha você, e me deixou inchado. Me reconheceram por causa de uma correntinha que eu usava. Minha esposa me conheceu, e me conheceram por causa dos meus dentes, para você ter uma ideia. Lá estava eu naquela Santa Casa. Quando subiram comigo no centro cirúrgico, querido, pegaram, me deram uma anestesia, para que eu viesse me apagar, para eles fizessem o trabalho que tinha que fazer. Me deram uma anestesia, mas me deram anestesia e eu não me apaguei. Eles pegaram, sabe aqueles escovão de limpar queimado, escovão de tirar a carne queimada, para deixar depois granular. Pegaram um escovão e começaram a passar nas minhas costas assim, ó, para tirar a carne queimada. Quando começaram a passar o escovão assim, eu gritava, querido, eu gritava. Eu vi quando o doutor disse assim: dá outra anestesia nele. Alguém disse que não pode dar uma outra anestesia em cima de uma outra, mas em mim me deram outra anestesia. Eu me apaguei. E quando eu dei por mim, eu estava já num quarto, mas eu ali, querido, eu estava parecendo uma múmia. Eu estava com os pés, todo o corpo